Está no ar mais um episódio Mulher Pode, um podcast feito pelo PL Mulher, para incentivar a participação das mulheres na política, para trazer as vereadoras, as prefeitas, as vice-prefeitas do PL e também especialistas em diversas áreas para a gente discutir temas que são importantes na política, nas cidades, no estado e, é claro, no nosso país. Eu sou a Rosana Vale, sou PL Mulher, presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. É meu segundo mandato como deputada federal e hoje estou aqui com duas mulheres que fazem um papel muito importante nas cidades onde elas atuam. Nós vamos falar hoje sobre adoção, um tema que é importante, que é relevante e que essas vereadoras que eu vou apresentar trabalham e são referência, porque tem histórias de vida relacionadas também com o tema adoção. Quem está aqui comigo é a Stephanie. A Stephanie é vereadora, primeiro mandato na cidade de Osasco, tem uma história linda, fez uma campanha relâmpago em menos de 15 dias. Ela é filha da vereadora, que é tradicional, que faleceu em 2024, que tinha 5 mandatos, que foi uma mulher muito forte no PL, que é a Ana Paula Rossi. E a Stephanie tem a ver com a adoção, porque foi também adotada pela Ana Paula e viveu e cresceu nesse meio político. Você vai falar muito com a gente hoje, contar a sua história e vamos conversar também, o nosso podcast vai bater um papo também com a doutora Carol Amaro, que é vereadora na cidade de Cedral, uma cidade que tem em torno de 13 mil habitantes. A doutora Carol tem uma história muito linda também que envolve adoção e que a gente vai contar agora aqui no nosso podcast Mulher Pode. Sejam muito bem-vindas, vamos falar para a população, falar para as mulheres e nesse bate-papo vamos mostrar por que é tão importante que as mulheres participem e atuem na política. Stephanie, como foi essa campanha relâmpago que você enfrentou aí em 15 dias e hoje como está sendo a sua experiência como vereadora na cidade de Osasco? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite do podcast. Foi uma campanha muito emocionante, né, pra gente. Apesar da tristeza com a perda da minha mãe, nós nos fortalecemos através de Deus principalmente, mas do carinho das pessoas, porque o meu avô fez um trabalho incrível com Osasco, né? A gente fala que o meu avô chegou em Osasco quando era terra, então foi muito emocionante receber o carinho das pessoas. Então foi o que nos fortaleceu para continuar a campanha. E eu venho fazendo esse trabalho em homenagem principalmente à minha mãe, que eu já acompanhava o trabalho dela desde pequena. Então, na Câmara Municipal, todo mundo me conhece desde pequena. Na Secretaria de Educação, na Assistência Social. Então, eu venho fazendo um trabalho em homenagem a ela, mas também construindo o meu legado, né? A gente não pode esquecer. Eu falo que se eu fosse um pouco da minha mãe, para mim, metade já está ótimo. Mas também criando o meu legado e a minha identidade. Com certeza, sua mãe está te olhando e está orgulhosa do trabalho que você já vem fazendo nesses meses, honrando o nome da família, o nome dela e de todas as mulheres. Obrigada. Eu vou falar também com a doutora Carol, que é vereadora. Primeiro, segundo, terceiro mandato, está estreando na política ou não? Conta pra gente, doutora. Muito obrigada pelo convite, muito bom e muito emocionante estar aqui hoje falando sobre o tema adoção. É meu primeiro mandato na cidade de Cedral. Eu sou nascida em Jales e meus filhos eu adotei em Cuiabá e Cedral me acolheu meus filhos e a minha família. Então eu devo essa devolução, né, para Cedral e pretendo continuar fazendo aí um mandato glorioso. A vereadora Carol, ela tem 3 filhos adotivos. Isso, né? Isso Qual mesmo. foi a história da adoção na sua vida? Como começou? Eu namorava já fazia 5 anos e eu sabia que eu não podia ter filhos e nós moramos em Cuiabá. Eu falo que Cuiabá para mim foi um encontro, foi um divisor de águas assim. Eu saí da vida de solteira, comecei a vida, né, morando junto com meu marido. A gente já namorava fazia 5 anos. E 7 anos depois a gente resolveu, depois de 2 tratamentos, nós resolvemos, como não deram certo,
ele falou, então você pode ir atrás da documentação, que a gente sabe que a adoção é um pouco caminho burocrático. É. Aí eu fui. A gente já estava junto fazia 10 anos e eu fui atrás da Promotoria da Infância e da Juventude. Lá no Mato Grosso eles fazem um trabalho bem legal. Antes da habilitação eles fazem um trabalho que é conhecido por uma ONG lá que chama Ampara, a Associação dos Pais Adotivos. É liderado aí pela Linda Cir, que também é mãe adotiva de 3 filhos. E o Estado lá apoia bastante a família adotiva. E depois desse encontro lá, né, que nós fizemos um encontro de 4 semanas, promovido pela Ampara, que chama pré-adoção, a juíza liberou uma visita numa escola que antigamente era orfanato, né, mas em Cuiabá não era orfanato lá, esqueci o nome. O nome não importa, a história é mais importante. Aí, e no dia ela liberou, na época tinha 200 crianças institucionalizadas. E nós fomos, meu marido falou assim, ele não queria ir no começo, porque as crianças que a gente poderia estar visitando seriam as crianças acima de 7 anos, né? Geralmente grupo de irmãos, que eles colocam como inadotáveis, né? Porque geralmente os casais querem uma criança só. Uma criança ou abaixo de 5 anos. E aí a gente conheceu. Então foi uma adoção tardia. A nossa primeira adoção foi dupla e tardia. E aí nós conhecemos nós somos em 40 casais, mais ou menos. Dali a gente conheceu a Vitória e a Sara. A Vitória tinha 7 anos e a Sara tinha 12. E de imediato eu falo que é uma coisa de alma mesmo. Porque quando a gente viu as meninas, nós nem conversamos, não era aquele perfil que a gente tinha colocado na ficha da assistente social, porque você tem que colocar um perfil quando você entra para a habilitação da adoção. E nós fomos levados para uma sala com os outros proponentes, né? E aí uma senhora falou que tinha interesse na Sara, na minha mais velha. Aí eu entrei no carro, nós fomos embora, a gente nem falou nada ali na hora, porque tinha que decidir na hora para poder dar andamento na papelada com a juíza. Aí eu comentei com meu marido, nossa, eu não acredito, ela escolheu sabendo que tinha uma irmã, né? Aí ele falou assim, nossa, amor, eu tinha coragem de adotar as meninas. Duas. Eu falei, nossa, mas como assim? Vamos pro juizado, como é que você não falou? me falou? Aí ele falou assim, uai, como é que a gente vai resolver? A gente queria uma criança, até 4 anos, e aí nós vamos adotar 2. A gente morava sozinho em Cuiabá, né? Aí, 1.200 quilômetros da cidade que minha família morava, que era Jales, ali, perto de Cedral. Aí nós fomos pro juizado. A gente foi pro juizado, ele como advogado já peticionou e a gente nós fizemos o pedido de guarda provisória para fins de adoção. E aí começou a nossa luta e o nosso encontro durou 3 meses, o primeiro encontro com as meninas. Olha só. E aí a gente já foi reformando a casa, tudo. Nós adotamos elas em 2012. E aí durante esse período de adaptação, por elas serem mais velhas, a gente levava elas para casa, pegava elas do lar, de passagem, e aí a gente elas já moravam no lar fazia 2 anos. A Vitória foi tirada por maus tratos e a Sara também. Então, elas iam para a escola, a minha pequena tinha trauma, então ela fazia muito xixi na roupa, sabe? E aí foi a diretora da escola. Essa é a importância que eu vejo também na política. Porque, assim, a importância da escola, a atenção na vida da criança. Ela né? que detectou, a diretora? Porque as minhas filhas, elas iam para a escola só para se alimentar. E hoje isso acontece. Né? Hoje isso ainda acontece. É mais comum do que a gente imagina. E aí houve a denúncia no Conselho Tutelar. E foi aonde elas foram levadas para o lar. Aí foi feita uma investigação e aí... Mas a destituição, em regra, por lei, ela tem que demorar 90 dias.
mas a destituição das meninas, por ser tardia, a família, eles tentam integrar na família biológica. Sim, sim. Então isso demorou 2 anos para sair a adoção das meninas. E como as meninas estão hoje? Elas estão lindas, né? A Sara hoje está com 24 anos. Olha que história bonita. E a Vitória está com 19 anos. E aí teve uma outra adoção. Teve. 5 anos depois, como nós fizemos uma adoção tardia, nós continuamos na fila, né, da adoção. Então, nós continuamos habilitados e aí nós recebemos uma ligação para conhecer uma criança de 7 meses, que aí era o Miguel. E hoje ele está com 7 anos. Olha que delícia, que história bonita. E olha só o papel hoje que ela tem na política como vereadora da cidade, de estar ali liderando também, né, a sociedade, tocando nessa questão importante que é a questão da adoção, trabalhando pelas crianças, pela educação. Parabéns pela sua história, pela sua iniciativa de se aventurar e ter coragem de enfrentar uma campanha política e estar hoje como vereadora da cidade. Meus parabéns. Stephanie também tem uma história muito linda que é relacionada à adoção. Conta pra gente, Stephanie. Bom, eu sou uma criança adotada, né? Fui uma criança adotada. Eu passei pelo sistema de abrigo de Osasco, fiquei até os 3 anos. A minha mãe, na época, era secretária de assistência social. E antes de eu chegar, ela adotou a minha irmã, já na barriga, né? E ela veio de Pariqueraçu, de uma outra família também. Hoje ela tem 28 anos, chegou recém-nascida em casa. E depois veio o meu irmão, Pedro, que foi de São Paulo, também recém-nascido. Hoje tem 23 anos, a mesma idade que eu. E depois, nesse processo de visita em abrigo, junto com meus irmãos, a minha mãe me conheceu. Eu falo que realmente foi amor à primeira vista. É um encontro de almas, né? E engraçado que eu era muito parecido com meu irmão. Muito mesmo. E na hora que ela foi embora, ela me confundiu com ele. Ela, vamos, Pedro, vamos embora. E ela me virou, era eu. E a minha irmã se apaixonou por mim, pediu muito que a minha mãe me adotasse. Ela explicou que não era fácil desse jeito. E depois desse primeiro encontro, ela começou o processo de adoção, que demorou muito. As pessoas não têm muita noção sobre isso. Demorou, acho que uns 2 anos aí. E quando ela conseguiu o processo de adoção ser finalizado, eu cheguei em casa com 3 anos, com alguns problemas de pele, de fralda, com alguns traumas realmente, porque como a gente fica num centro adotivo, são diversas crianças com várias idades diferentes. Então você tem aquele trauma de o funcionário nunca mais vai voltar e você se apega com ele. As roupas nunca mais vão voltar, você não... Então, quando eu cheguei... Você não tem nada seu, né? Parece que você não desenvolve essa sensação que é tão importante, né? Num bebê, numa criança, né? De pertencimento. E aí, quando eu cheguei a primeira vez em casa, eu lembro até hoje, eu recebi uma roupinha azul, um saltinho daquelas princesas, então eu não queria tirar para dormir, porque eu achava que nunca mais ia voltar. Mas a minha mãe, como ela era pedagoga, ela sempre foi desenvolvida nessa parte social com crianças. Ela foi desenvolvendo com psicólogo, neurologista. Você teve acompanhamento? Sim. E eu sou muito grata. E meu pai, ele super apoiou junto com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela também teve um problema... Ela nasceu com um problema renal. Então, os rins delas não se desenvolveram. Antes dela falecer, ela já era transplantada fazia 7 anos do rim, mas ela não podia ter filho do mesmo jeito, e isso não inibiu ela de transbordar o amor de outras formas, né? Então, ela não ficou triste por adotar, ela se sentiu, assim, realizada. E com um apego enorme. Então, somos três de família diferente. E minha família super nos recebeu como se fosse filhos de sangue, né? E é maravilhoso isso. E eu sou apaixonada pela minha mãe, eu falo, porque as homenagens que eu faço pra ela nunca será o bastante, sabe? Pela mulher que ela foi. Então, meu pai também é maravilhoso, sempre foi muito presente, muito carinhoso. E eu não tenho o que reclamar.
Agora eu tenho um irmão também gêmeo, que eu falo, né? Que a gente nasceu... Eu nasci dia 1º de janeiro, ele nasceu dia 8 de janeiro, os dois de 2002. E a gente brinca que somos gêmeos para todo mundo, porque até explicar, né? E tem a minha irmã de 28 anos, que é mais velha. Olha, eu conheci sua mãe e foi uma mulher incrível, maravilhosa, guerreira, determinada. E você com certeza está continuando esse legado dela na cidade de Osasco e nas suas pautas também. Você tem as mesmas lutas? Como que você, nesses meses de vereadora, a vereadora mais jovem da cidade, Sim. com certeza, como você está encarando a política enquanto mulher, enquanto essa história bonita que você tem também e enquanto uma pessoa que foi inspirada por uma mãe maravilhosa que foi a sua? Sim. Eu venho trazendo com muita seriedade, né? Eu tive um sério problema no começo do mandato em relação à casa com os vereadores antigos, né? Porque imagina uma vereadora de 23 anos entra como candidata, entra como vereadora na casa. Então eu tive uma certa dificuldade para eles me levarem a sério como mulher e não como uma menina. Então eu sempre pautei isso durante todas as sessões, as reuniões. Então foi um pouco desafiador, porque na Casa de Leis de Osasco somos em 4 mulheres, né? 5 mulheres. Antes era 5 mulheres e agora é 4. Então, Quantos vereadores? São 21 cadeiras. 21. Então foi um certo desafio. Mas eu venho buscando sempre um aprendizado, porque eu creio que nós políticos devemos sempre estar ali presentes e estudando. Então, eu venho procurando sempre trazer uma seriedade maior nas minhas pautas e trazendo as pautas da minha mãe também, as bandeiras, que era a luta da defesa das mulheres, das crianças. A minha mãe fez um trabalho lindo com a pedofilia, ela trouxe a CPI da pedofilia em Osasco. Então, eu estou tentando voltar isso em Osasco, mas também trazendo as minhas pautas, né? A juventude, já que eu tenho 23 anos, é uma possibilidade da gente abrir as portas para outros jovens participarem da política, aprender cada vez mais. E também sobre o racismo, né? Falando do racismo, fui fazer parte do PL Integração. PL Integração, e achei maravilhoso a gente fazer um network com os políticos pretos do nosso partido. Então está sendo muito legal. É uma bandeira muito importante também, Sim. Porque nós da direita, a esquerda tenta estigmatizar, né, as nossas lutas, mas nós lutamos pelo social, nós lutamos por representatividade, por essa integração e pelo respeito ao ser humano, independentemente do que ele acredita. A política pública tem que ser para todos. Sim, né? Com certeza. Parabéns mais uma vez. Nosso trabalho, eu enquanto presidente do PL Mulher no Estado, a Michele Bolsonaro enquanto presidente do PL Mulher Nacional, nós estamos levantando uma bandeira que só vai crescer, né, à medida em que nós trouxermos cada vez mais mulheres como vocês para a política, seja no bairro, né, na cidade, no estado e no nosso país. Carol, você também tem essa bandeira enquanto vereadora em Cedral, incentivar a adoção, criar políticas públicas que protejam as nossas crianças. Como você tem trabalhado nesses meses? Com certeza. Eu entrei com um projeto esse mês a respeito da emissão de certidão criminal para os funcionários terceirizados, funcionários municipais que trabalhem com as crianças, né? Eu acho que isso é muito importante. Como assim? Eles só podem ser contratados se eles não tiverem antecedentes? Se eles não tiverem antecedentes criminais. Interessante. Isso é muito importante, principalmente a cada 6 meses, as empresas, caso seja terceirizada, tá fazendo essa atualização. Porque isso daí já evita. Teve um caso numa cidade ali próximo que uma funcionária municipal da saúde estava sendo molestada dentro da sala, entendeu? Na sala de enfermagem. Então, assim, eu vejo a necessidade, a gente tem que trabalhar, nós como vereadores, nós precisamos trabalhar essas pautas, nós precisamos trabalhar com a... melhoria, né? Como que fala quando a prevenção, Prevenção. Né? A prevenção é muito importante.
eu estava tentando não, eu cheguei a levar em pauta a lei anti-Oruan, que ela é trabalhada já em vários municípios, e lá em Cedral, alguns vereadores foram contra, porque eles acham que eu posso estar coibindo algum cantor a Explica não melhor para a participar. gente, para quem não acompanha, o que é a lei É. anti-Oruan? Ela proíbe qualquer tipo de música que faça demagogia ao crime e faça demagogia. Apologia. Que faça apologia ao crime e faça apologia às drogas. Então, foi o que eu falei pro E você encontrou resistência de aprovar essa lei? Sim, porque eles falam assim, vai deixar de contratar, por exemplo, um cantor sertanejo, porque às vezes ele vai tocar uma música que é o hit de momento. Eu falei assim, mas desde que ele não coloque em risco a nossa infância e a nossa juventude com esse tipo de música agressiva, ele vai poder cantar. Como é que pode a gente fazer apologia ao crime com uma música? Hoje em dia o que eu mais vejo é que no grupo de crianças e jovens é muito normalizado, né? Questões de música, de apologia sexual, de apologia às drogas, ao crime. Então, a gente está vivendo num mundo que... Há uma inversão de valores. Que eles normalizam esse tipo de coisa. Então, é muito absurdo. Outro tema que aconteceu agora é o Dia das Mães. O município de Cedral não comemora mais o Dia das Mães. Eles comemoram só nas escolas. O Dia da Família. O Dia da Família no dia 17 de maio. Aí eu peguei, até li lá uma mensagem no plenário, porque eu falei assim, que hoje tem que estar tudo envolvido em algodão emocional, né? A gente tem que tomar um cuidado, porque uma figura tão importante quanto a mãe, hoje ela não pode ser aplaudida, ela não pode ver com emoção uma apresentação da criança, porque alguém ali na escola acha que não pode... não, mas aquela criança não tem família, ou aquela criança tem 2 pais, aquela criança participa de um outro grupo familiar. Então, que faça o Dia da Família, mas que não tire o Dia das Mães, né? Eu recebi mensagem de mães como eu, que fizeram tratamentos e não conseguiram engravidar, e por bênção divina, engravidou, então estava esperando essa data para ver o filho fazer uma apresentação. E ela falou assim, Carol, foi tirado da gente sem nenhuma audiência pública, sem chamar ninguém para conversar. Então, precisa ter esse olhar mais carinhoso. E ali, o que acontece? Eu acho que em vários lugares, eu acho muito importante a gente falar e ter a mulher na política, porque a gente dá voz. A gente dá voz, a gente consegue acabar com a injustiça, né? Porque as mães não podem falar, tanto mãe de autista... Tem muita gente, né, principalmente na área da educação, enxerga que é tudo frescura, e não é, né? Eu faço parte de um grupo de mãe autista lá em Cedral, que é preocupante as situações, por exemplo, as crianças vão até outra cidade porque a gente não tem terapeuta, não tem TO, não tem terapeuta ocupacional, essas crianças saem da escola, a mãe tem que viver para essa criança. E como que essa mãe alimenta? E essa mãe tem a gente sabe qual é o trabalho de uma mulher. Então, a gente tem que limpar, né? Limpa a casa, cuida de outra criança, tem que fazer comida. Então, além de tudo, ela tem que fazer todo esse trabalho assistencial para a criança dela se desenvolver. Dentro de Cedral, e às vezes, né, ela não tem apoio psicológico. E a pessoa que cuida também precisa ser cuidada. E é importante esse olhar feminino. Sim. Porque muitas vezes é um problema que, se a gente tiver uma Câmara de Vereadores só de homens, eles não vão falar desse assunto. Porque só quem vive, quem passa pelo problema, quem sabe lidar no dia a dia com aquela situação, talvez tenha uma resposta. Sim. A gente teve um debate muito importante sobre as mães atípicas, né? De Osasco, porque a gente muito se fala sobre a parte de assistencialismo da parte da criança, do jovem, que é muito importante. Mas a gente também acaba colocando uma venda por cima das mães, né?
porque elas passam por muitas dificuldades psicológicas, financeiras, porque não tem, às vezes, apoio da família, muitas vezes o pai que descobre que a mãe tem o TEA, ele some, então ela assume tudo sozinha. Então a gente trouxe muito em pauta isso, que é muito importante e que falta realmente muita política pública para elas. Exatamente. E a política pública começa na base, na cidade, no atendimento direto com os moradores daquela região, daquela cidade. Por isso a importância de termos mulheres na política, de termos esse olhar diferenciado. A mulher tem um olhar diferenciado. A gente não quer competir com os homens, é diferente, né, o jeito que as mulheres de direita, as mulheres conservadoras encaram a política. É uma maior participação lado a lado com os homens. É isso que nós estamos fazendo, o nosso papel. Vocês duas são um exemplo disso, né, nas áreas que vocês atuam, na Câmara Municipal das cidades de vocês, eu lá em Brasília, mas em todas as discussões que a gente participa, os encontros, as audiências públicas que falam da participação das mulheres, é provado. Nos países onde as mulheres participam mais da política, são países com mais justiça social. Sim. São países diferenciados, onde há um respeito maior da sociedade, e isso é gradativo, não é do dia para a noite. Nós estamos conseguindo, através de podcasts, de palestras, de cursos, com que as mulheres se interessem pela política mais do que antes, para que elas participem, ocupem esses espaços que são importantes, porque quando elas estiverem ocupando de forma mais igualitária, mais proporcional à população, porque a gente é mais da metade da população, com certeza a sociedade vai ter um grande avanço. E vocês são prova disso. Hoje nós estamos falando de adoção, mas poderíamos estar falando de diversos temas. Estamos tratando, já falamos das mães atípicas também, tivemos um podcast para falar das mães atípicas que foi exibido próximo ao Dia das Mães, e é importante. Agora eu quero que vocês falem de um sonho que vocês têm na cidade de vocês, relativo ao trabalho, seja com as crianças, com a educação. Você tem, por exemplo, doutora Carol, algum projeto que você tem o sonho de implantar na sua cidade para que você veja assim, eu estou deixando o meu legado aqui. Qual é o teu sentimento, assim, teu sonho para deixar como política pública ou como projeto? Eu tenho muita vontade e acredito que nós vamos conseguir implantar dentro de Cedral um centro terapêutico ocupacional para as mães atípicas, mães, crianças e adolescentes atípicos. Quero ver você aqui contando da realização desse sonho em breve no nosso podcast. E você, Stephanie? Eu tenho um sonho que é tornar obrigatório as aulas de Libras nas escolas municipais, como inglês, português, espanhol. Mas está sendo uma luta, né? Porque como mexe com questão orçamentária, para a gente está sendo muito dificultoso. Mas é o meu sonho aí. E gostaria muito também de levar um centro TEA para Osasco. Eu vi que em São Paulo já tem também. A gente recebeu um ex-vereador de Guarulhos, que o Jorginho, acredito que seja, que é de outro partido, mas ele é vereador com TEA. Então, ele trouxe a ideia sobre o centro de TEA e eu gostaria muito, seria um sonho. Mas, por enquanto, o meu primeiro é mesmo mexer com as Libras. As Libras. E lá na sua cidade, Osasco, não acontece isso? Não tem? Nós temos aulas gratuitas de Libras, fornecido pela prefeitura, só que é para adultos, né? Mais para adultos, para pessoas que já estão fora da escola municipal, mas eu queria que fosse implementado nas escolas municipais, para as crianças, porque a gente vê uma pesquisa, principalmente em crianças que têm TEA, que não falam, que a Libras ajuda muito elas a se comunicarem. Elas não falam, mas elas podem se comunicar pelas Libras. Então, seria muito importante para a gente ensinar as Libras, não para quem é surdo só, mas para quem é ouvinte também. Então, eu queria muito trazer esse projeto. São projetos muito importantes. A gente está vendo também
O aumento no número de diagnósticos, né, do transtorno do espectro autista. Parece que nas últimas pesquisas que foram feitas, a cada 36 nascimentos, um para cada 36 E parece que vai aumentar. As pesquisas que mostram é que provavelmente vai aumentar cada vez mais os casos. E as cidades precisam se adequar, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade na área da saúde e na área da educação com relação a isso. Se criou uma lei federal que é maravilhosa, né, que trata da inclusão, é maravilhosa no papel, mas que ela não tem efetividade na prática. O que a gente vê na realidade da maioria das escolas, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é uma realidade diferente, né? A inclusão que não inclui. Eu fiz uma campanha para o executivo na minha cidade, que é Santos, e vi, né, as queixas constantes da população, das mães atípicas, falando que o filho fica na escola, mas que ele não aprende. Ele fica na escola para mostrar que há uma inclusão, mas ele volta para casa mais triste, mais chateado, porque a professora não dá conta. Às vezes tem 5, 6 crianças na mesma classe, ela não... E uma monitora, né, uma orientadora auxiliar, que não dá conta. Então, é importante que a gente finque essa bandeira. É importante, eu não consigo pensar, né, as cidades hoje que não tem uma mulher na Câmara Municipal. Quanto faz falta isso? Então, você que está assistindo a gente, nosso podcast do PL Mulher Pode, pense sobre isso. Precisamos eleger mais mulheres para que essa não fique desigual. Numa sociedade, a sociedade caminha bem, né, quando há uma participação igualitária de homens e mulheres, seja na política, nos postos de liderança, porque a gente vem enfrentando também dificuldades. As mulheres, dificilmente, quando elas ocupam um cargo de liderança, elas ganham igual aos homens. Também está nos relatórios, nas estatísticas, que nós ainda temos um grande desafio pela frente, né, aumentar a participação das mulheres nos espaços de poder. Você, Stephanie, é uma grande inspiração para mulheres, para jovens que queiram entrar na política e às vezes pensam, não vou, que não é para mim. É para você, sim. A política é para todos nós, porque a política é onde a gente decide o futuro das cidades, do estado, do nosso país. Né, Carol? A mesma coisa. Você decidiu ser política de um dia para outro ou não? Foi um amadurecimento na sua vida? Eu sou advogada lá em Cedral. E meu sogro foi coordenador da educação no primeiro mandato dessa leva que está vindo aí, desde 8 anos atrás, né? Que é o mesmo prefeito que está... Eu falo que tem muito coronelismo, né? Ainda tem. Ainda tem muito coronelismo e Cedral sofre com isso. E quando eu vi, por exemplo, meu sogro hoje está com 82 anos e ele estudou na única escola municipal que tem em Cedral. E eu não me conformo com isso. É uma escola linda, só que está defasada em relação à falta de estrutura. E a gente estava com um governo de 8 anos atrás, só mudou de prefeito, o vice assumiu, né? Está no novo mandato e não levantou um tijolo. Então, quando eu vi que tava as crianças com intervalo intercalado, eu vi essa deficiência. A gente tem ótimos professores, o ensino é muito bom, só que se a gente tivesse a estrutura, seria melhor, né? Então, a gente não pode se acomodar. Aí eu falei, bom, se para mudar eu vou ter que entrar, porque eu recebia tanta reclamação na área da saúde, na área da educação, falta de infraestrutura. Cedral hoje ainda tem bairros, por ser uma cidade pequena, tem bairros que é fossa séptica. Então, assim, as pessoas não podem se acostumar. É uma cidade gostosa porque é interiorana, mas a gente não pode se acostumar com um pouco, né? Eu falo aquela política do pão e circo, né? A gente faz uma festa legal e pronto, agradou todo mundo. E eu acredito que dá para mudar. Eu acho que o olhar feminino consegue mudar junto com a população. Eu recebo bastante demanda.
Eu faço o café com a vereadora toda terça-feira. Olha uma ideia ótima para as demais vereadoras do PL. Você recebe a comunidade Isso. e elas falam das situações. As pessoas me mandam, porque eu vou começar, ficou pronto o banner agora, então eu vou começar a fazer nas comunidades aos sábados, mas eu faço uma live pelo YouTube, no Instagram, né? Eu coloco lá e eu anuncio antes. Eu falo, ó, o café com a vereadora daqui a pouco. Terça-feira eu coloco às 8h30, né? Legal. Então, Olha. ali eu recebo, na segunda-feira a gente tem sessão da Câmara, então na terça-feira eu sempre tô falando o que eu fiz, as proposituras que eu coloquei E ouvindo. e escutando a população. Isso mesmo. Legal. Stephanie, dá o seu recado também para a população de Osasco que votou em você, que acompanha seu trabalho, fala das suas redes sociais para que as pessoas continuem acompanhando e aumente o número de Sim. seguidores nas Sim. suas redes. Eu queria agradecer primeiro a deputada pelo convite. É um prazer também estar conhecendo a vereadora Carol, um exemplo de mulher. E agradecer também a população de Osasco que vem me acompanhando, que vem lutando junto comigo. Nas minhas redes sociais eu mostro toda a minha rotina, não paro. Eu falo que eu sou muito imperativa, eu chego em casa às 11 horas da noite, chego na Câmara 8 horas da manhã para trabalhar. Agora a gente começou um evento que já era feito pela minha mãe. Antes a minha mãe tinha um projeto que chamava Brincando com a Ana Paula Rossi, onde ela ia nas comunidades fazer brincadeiras de ruas com as crianças e também ouvir as demandas da população. Então a gente acabou mudando o nome para Stephanie Rossi no seu bairro. Agora a gente vai para a 3ª edição em julho, fazer a festa julina para as criançadas aí. Então, estou mostrando aí nas redes sociais os meus projetos, também o que está dando certo e o que a gente pode mudar, porque se hoje a gente está fazendo política como mulher, é porque alguma coisa tem que avançar, né? Então, eu quero agradecer muito pelo apoio em Osasco, principalmente pelo meu avô e pela minha família. E também nas minhas redes sociais vocês podem me achar como Stephanie Rossi. Escreve um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir achar. Muito obrigada. Tá certo. E o seu? O meu é doutora, né? DRA Carol.Amaro. Muito legal que teve uma pesquisa lá agora dos 120 dias de mandato, 120 dias de mandato, e eu fui escolhida pela população como a vereadora mais atuante. Então, muito obrigada aí à população de Cedral. Olha que bacana, é isso que a mulher faz na política. A mulher é transparente, a mulher é séria, a mulher trabalha. E é importante que a gente tenha cada vez mais mulheres na política para transformar a nossa sociedade. Quando uma sociedade está doente, que eu encaro a nossa sociedade hoje com sérios problemas, ela precisa da força da mulher. Sim. Um beijo para você que acompanhou o nosso podcast Mulher Pode, uma iniciativa do PL. O PL hoje, sem dúvida, é o partido que mais investe na participação das mulheres na política. Até a próxima.